Olá pessoal, hoje na nossa aula iremos falar sobre o sistema muscular. E como objetivo geral, o que é que nós iremos de fato aprender? Conceituar os músculos, diferenciando seus tipos e as suas funções. Então a aula ministrada ela vai ter esse enfoque prioritário nos músculos da cabeça e do pescoço, se atentando aos seus aspectos que são relevantes para aplicarmos na prática clínica diária. Então, primeiramente, precisamos entender o que são os músculos, né? Que são de fato músculos. Então, são as estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimentos. Então, o nosso músculo, os nossos músculos, né, que compõem aqui todo o corpo humano, eles se cruzam com uma ou mais articulações, né, articulações presentes também no nosso corpo e permitem um movimento se movimentar-se por meio de contrações. Então, os movimentos que são dados ao nosso corpo, a perna, o braço, né? Eles são promovidos por conta dessas contrações que o nosso músculo ele obtém. Então, os movimentos musculares eles são realizados por células especializadas que são denominadas fibras musculares. Então, a movimentação dos músculos elas só são capazes por conta da presença dessas fibras musculares, né? Cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso, nosso sistema nervoso. Então, muitos dos nossos movimentos são dados por fibras musculares, no qual primeiro precisa ser ativada uma energia, vamos dizer assim, né, que é controlada pelo nosso sistema nervoso. Então, todo movimento que é realizado, que é feito, né, a maioria deles, porque existe também, a gente vai aprender os tipos de contrações, os tipos de músculos que existem, mas a maioria, eles são controlados aí, são direcionados pelo sistema nervoso, certo? Então, os músculos, eles são capazes de transformar a energia química em energia mecânica, e é com essa energia mecânica que ele consegue aí essa movimentação. Então, quais são as funções dos músculos, né? O músculo tem como função a movimentação do corpo. Então, se nós conseguimos nos movimentar, claro que tem a função dos ossos, as articulações, mas o músculo também permite com que o nosso corpo esteja em movimento. Além da estabilização corporal, né? O corpo também precisa ficar estabilizado e essa estabilização se dá por meio da presença dos músculos, regulação do volume dos órgãos. Então, os nossos órgãos também eles são regularizados, né, o volume, os seus tamanhos, por conta da presença dos músculos, movimentação de substâncias dentro do nosso corpo e também produção de calor. Então, podemos observar que os músculos eles não estão aí sem uma finalidade, não estão à toa, mas sim tem a sua função e uma função bastante presente, né? Bastante necessária. E vamos aprender aqui um pouquinho os tipos de músculos. Quais são os tipos de músculos que nós temos? Então, nós temos músculos que são responsáveis por movimentos voluntários do corpo, músculos que são responsáveis por aqueles movimentos que são involuntários de forma lenta e os músculos que são responsáveis pela movimentação involuntária, porém de forma rápida. Então, o esquelético são aqueles que são responsáveis pelos movimentos voluntários do corpo e reveste todo o sistema esquelético. Então, todo o nosso sistema esquelético é revestido por um músculo chamado músculo esquelético e que ele é responsável por movimentar, trazer movimentos voluntários ao corpo. Já o músculo liso, ele já é responsável pelo movimento involuntário de forma lenta e em ondas, como por exemplo lá o sistema digestivo. Então, nosso sistema digestivo, a gente não consegue controlar, né, o que está acontecendo lá dentro, a gente não consegue controlar o movimento do sistema digestivo. Ele por si só, vamos se dizer assim, né, claro que são ativados, né, por células, enzimas, enfim, mas ele por si só, ele realiza movimentos e esses movimentos eles são involuntários, que justamente a gente não consegue controlar e é feito de forma lenta e em ondas, né? O nosso sistema digestivo ele precisa ter essa movimentação muscular para promover aí a nossa digestão, né? A passagem dos alimentos por todos os órgãos, né? Pelo esôfago, pelo intestino grosso, intestino delgado, enfim. Já o músculo cardíaco, ele é responsável pela movimentação de forma involuntária e rápida. Igualmente como o sistema digestivo, a gente não consegue controlar esse movimento, né, do coração.
Então, através de ondas, de energias, é que esse movimento ele é realizado. E por isso que nós denominamos como movimentação involuntária e também de forma rápida, né? Ele forma as paredes do coração e é responsável por bombear o sangue para todas as partes do corpo. Então, para que o nosso corpo tenha vitalidade, os nossos órgãos eles sejam supridos por sangue, é preciso que algo bombeie o sangue, né, que libere sangue para os nossos órgãos, para eles ficarem vitais, terem vida, né, o pulmão, por exemplo, o cérebro, o estômago, enfim, né, todos os nossos órgãos, eles precisam de um suprimento sanguíneo. E quem dá esse suprimento sanguíneo é o coração, né, que com a sua contração, o seu movimento de contrair e relaxar, ele libera o sangue por todo o nosso corpo, certo? E aqui tem a representação em imagem dos tipos dos músculos que nós vimos agora. Por exemplo, o esquelético, né, voluntário, está ali presente no músculo do braço. Vejamos que ele tem aí uma forma paralela e contínua. Já o músculo cardíaco, né, que é o nosso músculo involuntário de forma rápida, ele também está lá disposto em formas paralelas, né, paralelas umas às outras, porém com um formato mais emaranhado, entrelaçado entre eles. E já o músculo liso involuntário, como por exemplo representado aí em todo o nosso sistema digestivo, ele já vem com os feixes separados. Então esse é mais ou menos o formato de cada músculo que nós temos aí no nosso corpo: o esquelético, o cardíaco e o liso involuntário. Então, o músculo liso ele está presente aonde, por exemplo, né? No estômago, no útero, na bexiga, nas artérias, nas veias, nos vasos sanguíneos, na parede de vasos, vísceras e derme da pele. Ele empurra o alimento ao longo do todo o tubo digestivo. Então, na verdade, ele quer dizer aqui esse tópico que nós temos no esôfago, né? Que passa o bolo alimentar, contrações. E na parede do esôfago existem músculos que promovem essas contrações involuntárias. Então, essas contrações são chamadas de peristaltismo. Essas contrações, elas são responsáveis por levar todo o bolo alimentar que vem da boca, né? Que nós colocamos que é formado ali na boca, passa pelo esôfago e vai diretamente para o nosso estômago por meio dessas contrações, que são chamadas, né, contrações peristálticas. Além disso, ajuda também durante o parto, né, com a contração do útero, também é feito aí por meio desse músculo liso. Já o músculo cardíaco é um músculo que possui ali um músculo atrial, músculo ventricular e fibras musculares excitatórias e condutoras. Aqui é só para exemplificar mesmo. E agora vamos de fato falar o que mais nos interessa, que são os músculos da face. Então, os músculos da face, que nós vamos estudar a partir de agora, eles são divididos em categorias. Que categorias são essas? Nós temos os músculos que são da face, responsáveis pela mímica facial, as nossas expressões faciais que nós realizamos de tristeza, de alegria, de bravo, de surpresa. Então, nós refletimos diversas expressões diante, né, desses sentimentos. Então, essas expressões, elas são, na verdade, guiadas por esses músculos da mímica facial ou músculos da face. Temos também os músculos responsáveis aí pela mastigação, pela elevação da mandíbula, protrusão da mandíbula, retrusão, abertura da boca, enfim, a gente vai aprender também todos esses termos, né? São os músculos aí responsáveis pela mastigação. Temos músculos específicos que são responsáveis pela nossa mastigação. E o músculo da deglutição também existe, né, esses músculos que permite nós engolirmos, deglutirmos, né, a saliva, os alimentos, enfim. Então, vamos inicialmente falar aqui sobre os músculos da face. Aqui temos apenas uma imagem representativa, tá? Numa vista aí lateral de perfil. E vejamos que, né, todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, eu vou focar aqui na cabeça e pescoço porque é a nossa área de atuação. Vejamos que não existe nenhuma parte, né, que não seja aí coberta ou por músculo ou por fáscias. E a gente vai aprender o que são fáscias, né? Enfim, que nós temos locais que não tem músculo,
E aí a gente vai aprender, como por exemplo a galha apneurótica, que é essa faixa esbranquiçada, tá? Não é osso, isso é uma faixa que separa um músculo do outro, certo? Nós podemos ver aqui a parte bem esbranquiçada, aqui não é músculo e nem osso. Se chama galha apneurótica e ele divide aqui um músculo, como por exemplo o músculo frontal, do músculo occipital, certo? A gente vai aprender com mais detalhes lá pra frente. Aqui mais uma forma de representar, de mostrar que, né, todo o nosso corpo, principalmente aí cabeça e pescoço, que é a nossa área, ele tem feixes, e todos esses feixes aí são os músculos que de fato vão dar aí movimento, a mímica facial, vão dar aí a função da deglutição e da mastigação. Aqui são também os músculos da face, vejamos, diversos feixes espalhados, cada um em uma localização, localizados em uma região, cada um com uma estrutura, uma forma diferente e também com funções diferentes que nós vamos aprender, tá? E lembrando que parece que é muita coisa, né? Parece que é tudo igual, mas na verdade não é. A gente vai aprender olhando de forma isolada cada músculo, que cada um tem o seu nome baseado na sua função, naquilo que ele faz, por isso que ele recebe aquele nome, e muitas vezes também na posição em que ele está, ele vai receber aquele nome, e cada um vai ter aí uma função específica, certo? Então vamos lá ver de forma mais detalhada. Os músculos da face, como nós vimos, são os músculos da expressão ou também mímica facial, né? Tudo que nós fazemos, nós usamos os músculos, senão seríamos estáticos, né? Engessados, não expressaríamos nenhuma forma no nosso rosto, ao sorrir, ao falar, né? Na verdade, não seria nem possível falar, fazer determinados movimentos como comer, beijar, piscar, se não fossem os nossos músculos, seríamos engessados, mas nós não somos, graças a Deus, que nos deu aí músculos, né? Então, os músculos da face, ele tem origem na face e ele tem a sua inserção na pele. Então, todo o nosso músculo, ele está inserido na pele. E é por isso que nós conseguimos gerar, né, as expressões faciais, porque ele está ali ligado à nossa pele, ele não está isolado. Então, aqui vemos a representação, aqui uma imagem, né, de uma pessoa fazendo aí expressões e todas elas são possíveis por conta da presença dos músculos, tá? E para entendermos de uma forma mais didática e de forma separada também, de uma forma que compreendamos melhor, vamos dividir o nosso rosto em 3 terços, no terço superior, terço médio e terço inferior. Qual é o terço superior? Essa região aqui, que vem um pouco acima da sobrancelha para trás, né? Pegando a testa, a cabeça, enfim. É o terço superior. O terço médio é aquele que fica posicionado mais ou menos entre o lábio superior, né? Até a região da sobrancelha, é o terço médio. E o terço inferior vem do lábio superior até a região do mento, que é a região do queixo. Então vamos lá. O terço superior é o que corresponde à testa, conhecida como região frontal da face. O terço médio é o que corresponde aos olhos, a região zigomática, nariz e lábio superior. Tá vendo? Região zigomática, olhos, nariz e lábio superior é o terço médio. E o terço inferior que corresponde ao lábio inferior, região de mento e mandíbula. Lábio inferior, tá? Região de queixo e a mandíbula também. Então, no terço superior, nós vamos encontrar aí alguns músculos, tá? Principalmente no terço superior, 3 músculos principais, que é o músculo frontal, músculo prócero, músculo corrugador do supercílio e um que fica mais lateral, que é chamado músculo temporal. Na verdade, são 4, né? Mas na região da parte frontal mesmo são esses 3. Músculo frontal, próximo, corrugador do supercílio. Mas em uma posição mais lateral, a gente vai ter o músculo temporal. E já tem 2 aí que dá pra gente imaginar onde é que está localizado, pelo nome, né? Nós aprendemos na aula passada a parte dos ossos da face, né? Ossos do crânio, do viscerocrânio
vemos o osso frontal. Então, quem já está se lembrando aí onde fica o osso frontal, já vai poder localizar o músculo frontal, né? Fica justamente na região do osso frontal, assim como o músculo temporal. Nós aprendemos também o osso temporal, que fica naquela região aqui mais lateral, na região próxima ao ouvido, vamos se dizer ali, né? Então, o músculo temporal, ele vai ficar ali também naquela posição, por isso que ele recebe esse nome. Então, esse aqui é o músculo frontal, tá? É o mais fácil, porque é um músculo grande, né, de fácil visualização, fácil visibilidade, além de estar localizado no osso, justamente sobre o osso, que nós também já conhecemos que é o osso frontal. Então, esse é o músculo frontal. Esse aí. Já o corrugador do supercílio é um músculo que fica localizado no caminho da sobrancelha, né? Nós encontramos esse músculo que está próximo ao músculo frontal. Então, quando nós conseguimos franzir, enrugar a testa e mexer a região do supercílio, que é a região aqui próxima da sobrancelha, isso só é capaz por conta da presença aí desse músculo chamado corrugador do supercílio, tá? Então, hoje nós estamos vivendo numa era muito atualizada, tecnológica, principalmente dentro, né, da odontologia, muitas coisas novas na nossa área, como hoje já é liberada a aplicação de botox, né, toxina botulínica, porque nós, cirurgiões dentistas, temos o conhecimento dessa região, né, de cabeça e pescoço, de domínio do cirurgião dentista, e aí foi introduzido essa especialidade, foi introduzida essa especialidade de harmonização orofacial, permitindo a aplicação do Botox, certo? Na região de face. E trazendo aí, por conta da atualidade, essa questão do Botox, quando as pessoas se incomodam, né? Quando franzia faz um movimento de franzir a testa, né? Enrugar essa região e aparece as dobrinhas da pele, então é feita ali a aplicação do Botox sobre essa região, sobre esse músculo que é o corrugador do supercílio. Então o Botox ele vai fazer o quê? A toxina, ela vai paralisar a movimentação desse músculo. Então deixa eu logo mostrar aqui para vocês, tá vendo aqui? Então essa é a representação do músculo corrugador do supercílio, quando a gente consegue franzir a testa, né? Por conta aí desse músculo presente nessa região, que é uma região que fica ali como se fosse por baixo da nossa sobrancelha, né? Então, quando a gente franzia a testa, cara de bravo, a gente está mexendo o nosso corrugador do supercílio, tá? Então, o Botox é aplicado também nessa região para paralisar esse músculo, que é um dos músculos responsáveis por permitir a formação das dobrinhas, que muitas pessoas se incomodam, né? Além de outros músculos também que podem ser mexidos, né? No músculo, o próprio músculo temporal, o músculo prócero, que a gente vai aprender, também, se eu não me engano, é o próximo, exato. É o músculo prócero, que é o músculo que fica entre os dois olhos, né? Ele fica localizado entre os dois olhos, acima do nariz e junto ao músculo frontal na região da glabela. Então, ele também é responsável pela expressão de raiva. O músculo prócero é esse músculo aqui, tá vendo? Onde a seta está indicando, é o músculo que fica no centro, ali, um pouquinho mais superior, né? Tão no centro mesmo, entre os dois olhos, mas é um pouquinho mais superior, como se ficasse no centro ali do corrugador do supercílio, né? Então, aqui nós temos o corrugador do supercílio, de um lado do outro, e temos o prócero, que é essa faixa aqui, no sentido vertical. Então, é feita também a aplicação de Botox nessa região para paralisar o movimento e dar aquela forma, aquele aspecto, né, de enrugado na região da testa. Esse é o músculo prócero. Nós temos também presente algo que não é músculo e nem osso, que é chamado de galha apneurótica, né? Uma parte branca que fica entre o músculo frontal, certo? E o músculo occipital. É uma membrana, na realidade, que reveste toda a parte superior do crânio. Então, nessa parte, deixa eu ver aqui a imagem, nessa parte aqui no centro
onde fica ali os ossos parietais, né, que nós aprendemos, nós não temos músculo, nós temos aí uma membrana, que é essa faixa esbranquiçada, que é chamada de galha apneurótica, e ela divide aí o músculo frontal, tá vendo que nós estamos vendo aqui? Um músculo frontal do músculo aqui occipital, que é o músculo que fica sobre o osso occipital, que nós também aprendemos na parte posterior aí do crânio. Então, deixa eu voltar. A membrana, né, chamada de galha apneurótica, une o músculo frontal ao músculo posterior da cabeça, que é o músculo occipital. No terço médio, perdão, aqui no termo é terço, tá? Nós já vamos ter outros tipos de músculo. Então, a gente falou aí desses 3 músculos principais, que é do terço superior da face, tá? Que nada mais é do que o músculo frontal, músculo corrugador do supercílio e músculo prócero, tá? Fica localizado na parte superior aí do terço médio, né? Do terço superior da face. Já no terço médio, nós vamos ter alguns outros músculos. Esses são o músculo orbicular dos olhos. Esse músculo é responsável pela nossa mobilidade ocular. Então, se nós conseguimos mover os nossos olhos para cima e para baixo, é por conta da presença também, tá, desse músculo que ele fica ao redor dos nossos olhos, além de abrir e fechar, piscar e comprimir os olhos, é responsável por causa do músculo orbicular do olho. Então, nada mais é do que esse músculo, tá, que fica assim, localizado, posicionado em feixes circulares ao redor do nosso olho, como tá aí sendo representado. Na imagem, essa faixa mesmo de tecido rosa, é todo o músculo, tá, orbicular do nosso olho. Aí, ele recebe esse nome porque ele tem esse formato, né, orbicular, esse formato, né, circular, e fica ao redor do olho. Então, por isso que é orbicular dos olhos, trazendo aí a função de abrir, fechar, piscar e comprimir os olhos, tá? Não tem segredo. Agora vamos para uns músculos um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, de identificar. Mas se a gente parar para ver com calma, ver a posição dele, também não é algo impossível de saber identificar onde ele está. Porque ele parece que é parecido com outros músculos que estão próximos a ele, mas pelo nome a gente já consegue identificar e aprender a posição aí, a localização desse músculo. Então, esse músculo, ele se chama elevador do lábio superior e da asa do nariz. Vamos lá entender melhor. Ainda estamos nos músculos do terço médio, tá? Então, é um músculo que ele é elevador do lábio superior e da asa do nariz. É um músculo que é responsável, como o seu próprio nome já fala, por elevar, ou seja, por levantar o lábio superior e a asa do nariz. Tá? Então, ele fica localizado lateralmente ao músculo nasal. Então, vamos lá aproximar aqui para vocês entenderem. Esse de faixazinha azul é o músculo, a representação do músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Então, ele fica lateral, bem do ladinho assim do nariz, tá vendo? Bem do ladinho do músculo nasal. A gente tem um músculo aqui também em cima ali do nariz, que é o músculo nasal. Então, bem do lado, logo em seguida, é o músculo elevador do lábio superior, porque ele tem essa função de elevar. Então, se a gente vê aqui, tá vendo no nosso lábio aqui, ele tá conectado, né? Essa faixa aí azul que é o músculo, tá conectado com o lábio. Então, automaticamente, ao a gente movimentar ele, o nosso lábio ele sobe, né? É permitido com que o nosso lábio seja elevado por conta aí da presença desse músculo, o músculo elevador do lábio superior e também da asa do nariz, que nada mais é do que a aba que a gente tem, né? Que permite aí a formação do orifício nasal, tá? O músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz, porque ele eleva as duas coisas. Então, o seu nome tem a ver com a posição em que ele está, né? E na verdade, com a função que ele tem, que é elevar o lábio superior e a asa do nariz. Já o músculo elevador do lábio superior apenas, porque esse aqui nós temos o elevador do lábio superior e asa do nariz. Vejamos que ele tem duas funções, por isso ele recebe esse nome duplo. Mas nós temos um específico que é apenas responsável por elevar o lábio superior. E é justamente
esse músculo que é chamado de músculo elevador do lábio superior, que fica lateralmente ao músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Tá vendo esse menorzinho aí, verde, né? É o músculo elevador do lábio superior. Vejamos que ele não está mais localizado ali lateralmente ao nariz. Quem está localizado ali lateralmente ao nariz é o anterior, que a gente viu. Então, ele está do lado do elevador do lábio superior e da asa do nariz. Logo, ele não tem ligação com o nariz, por isso ele não recebe nenhuma denominação voltado para nasal. E sim apenas do lábio superior, porque ele está localizado ali. Tá vendo a sua inserção? É meio que próximo, tem ligação ali com o lábio superior. Por isso, sua função é apenas elevar o lábio superior. Levanta o lábio. Então, aqui só pra gente ler, ao lado do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, abaixo do orbicular dos olhos, existe esse músculo chamado levantador, ou elevador apenas, né, do lábio superior. E aí fica aqui uma dica bem interessante, que todos os músculos que estão acima da boca, eles vão servir para levantar a boca, né? Se ele está acima, então a movimentação dele vai permitir o que? A elevação, o levantamento da boca, e vão dar expressão de alegria e de felicidade, né? Se a gente levanta o nosso lábio superior, a nossa boca, a gente dá uma expressão de alegria, de felicidade. E todos os músculos que estão abaixo, eles são músculos chamados de depressores, porque eles deprimem, né, o lábio inferior ou o lábio superior. Eles vão deprimir, vão abaixar, e aí vai dar uma expressão de tristeza, enfim. São músculos depressores. A gente vai entender melhor aqui, mais lá embaixo. Temos também os músculos zigomáticos, que são dois músculos que têm uma parte maior e uma menor, por conta da região em que eles se inserem, tá? Então, ele dá pra gente também relembrar aí do nosso osso zigomático. Logo, o músculo zigomático, ele vai ficar ali posicionado nessa região, próximo ao osso zigomático. Agora, ele tem dois feixes, ele tem um feixe menor e um feixe maior. A gente vai ver a imagem. O músculo que está ao lado do elevador do lábio superior é chamado zigomático menor. E o maior, ele está no arco zigomático até próximo ao ângulo da boca. Vamos lá a imagem que a gente consegue entender melhor. Então, aqui, nós temos, tá? Esse daqui, o músculo, vou botar assim para vocês só focarem nele. Esse daqui que a gente aprendeu foi o primeiro músculo, o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Logo em seguida, esse menorzinho, a gente vê qual? O músculo elevador do lábio superior apenas. Logo atrás desse músculo elevador do lábio superior, a gente tem um músculo zigomático menor, tá? E logo atrás do zigomático menor, a gente tem um zigomático maior, principalmente por causa do seu tamanho, né? Então, o zigomático menor, ele tem esse nome porque ele é menor, esse feixe. O outro feixe é o zigomático maior por causa da sua extensão aí, que ele está mostrando que é maior, tá? Então, o zigomático maior é esse verde e o zigomático menor é esse terceiro aqui, azul. Então, vou deixar só eles dois aqui pra gente ver melhor, tá? Esse de baixo aqui não é, tá? Esse de baixozinho se chama risório, que a gente vai ver lá na frente. Aqui, pronto, o zigomático maior, o azul, o zigomático maior, o verde, e zigomático menor, o azul. E aí, vejamos que ele está localizado, de fato, na região do nosso osso zigomático, que, como eu falei, na aula de ossos do crânio, ele é o osso que fica ali, que nós chamamos de maçã do rosto, né? Então, aqui fica um exercício, né, uma sugestão para a gente até treinar conosco mesmo, né? Se a gente tracionar o ângulo da boca para trás e para cima, né, tipo dar uma risada, tracionar aqui o ângulo, que é o cantinho da boca para trás, a gente traciona para trás e para cima. A gente vai estar aí dando uma risadinha. Então, a gente consegue mover também um zigomático maior. Ele auxilia na elevação do lábio superior e acentua o sulco nasolabial. Enfim, vou passar um pouco essa parte para a gente não focar muito na função mesmo, mas é bom saber. Temos um outro músculo também, músculo chamado levantador do ângulo da boca, e pelo nome a gente já sabe a sua posição e a sua função. Então, ele tem a função de levantar o ângulo da boca. O ângulo da boca é o cantinho, né, os cantinhos da boca aqui,
que nós temos, se chama ângulo da boca. Então, ele fica localizado tanto nessa região, bem como tem a função de levantar essa região. Por isso que ele se chama músculo levantador do ângulo da boca. Então, aqui no canto da boca existe outro músculo chamado de elevador ou levantador do ângulo da boca. Ele ajuda também no sorriso, né, no levantamento. Eleva o ângulo da boca e acentua o sulco nasolabial, que é o famoso bigode chinês, né, que as pessoas conhecem, que é essa ligação aqui entre a asa do nariz e o canto externo da boca, né? O ângulo da boca é o sulco nasolabial. Então, esse músculo levantador do ângulo da boca, ele tem a função de também, né, além de elevar o ângulo da boca, de acentuar esse sulco, que é a região chamada de bigode chinês. Mas, enfim, e aqui nós temos a representação na seta deste músculo. Temos também um músculo bucinador. Esse músculo bucinador, ele é um músculo que está localizado na bochecha. Pronto. Se você tocar na sua bochecha, toque na sua bochecha, você vai estar diretamente tocando no músculo chamado bucinador. Então, para lembrar, para ficar mais fácil, mais prático, é só associar bucinador, bochecha, né? Os dois começam com B, bucinador, bochecha. Não tem como esquecer. Então, na bochecha também existe músculo, fica entre o zigomático maior e o risório, existe o músculo bucinador. O risório a gente vai ver mais lá na frente, é um músculo que fica no canto da boca, porém ele está em um sentido, seus feixes estão no sentido horizontal. Ele fica bem horizontal ao ângulo da boca. Então ele é responsável, né? Voltando para o bucinador, responsável por movimentar as bochechas. Ele é um importante músculo acessório na mastigação. Acessório, tá? O músculo bucinador não faz parte dos músculos da mastigação. A gente vai ver que os músculos da mastigação são outros músculos que não têm a ver com os músculos da mímica facial, mas o bucinador, ele auxilia, ou seja, ele é um músculo ali acessório na mastigação, vai auxiliar, mas ele não tem função exclusiva nem tão importante na mastigação como os outros que a gente vai aprender. Então, mantém ali o alimento sob a pressão direta dos dentes. Deprime e comprime as bochechas contra a mandíbula e maxila. E é importante para assobiar e soprar, né? Se a gente consegue assobiar, soprar, é por causa do nosso músculo bucinador. E é ele aqui, tá vendo? É um músculo grande que fica de fato ali localizado na bochecha, logo atrás, vamos dizer assim, do orbicular da boca. Que a gente vai ver que é um músculo parecido com o orbicular do olho, só que ao invés de estar em volta do olho, vai estar circular em volta da boca, né? Mas a gente vai ver ele mais lá embaixo. Vamos falar agora do risório, que é aquele que eu falei que fica de forma horizontal, bem no canto, no ângulo da boca. É um músculo importante que fica abaixo do zigomático e é responsável pelo nosso sorriso. É esse músculo aqui, tá vendo? Bem no cantinho da boca, dos dois lados, no ângulo, a gente tem esse músculo que fica em feixes horizontais e é chamado de músculo risório. E aqui a gente já pode dar uma recapitulada, né? Nos músculos que nós vimos até aqui. Então, vamos começar pelo zigomático menor, que é aquele músculo que fica na região do osso zigomático. O músculo zigomático maior, que é o feixe maior, que fica logo atrás. Temos o orbicular da boca, que é aquele músculo, né, que fica ao redor de toda a boca. Tá vendo? Parecido com o orbicular do olho, só que a diferença é que ele está circulando a nossa boca, por isso ele se chama orbicular da boca. O risório, vamos seguindo aí a seta, tá? O risório, esse músculozinho que fica de forma horizontal no canto ou ângulo da boca. Vamos pular uma seta, que uma seta é o músculo da mastigação, a gente vai aprender depois. Músculo depressor do ângulo da boca, a gente também vai ver, que é um músculo que fica aqui, ó, sigam a seta, que vocês vão ver que é esse músculo abaixo, né, na parte lateral e abaixo do lábio inferior. Ele é depressor porque, como nós vimos, os músculos abaixo do lábio inferior são os músculos depressores, que vão abaixar o lábio superior, vão ter essa função. E os músculos
Levantadores ou elevadores são aqueles localizados acima do lábio superior, que vão ter a função de elevar, de suspender o lábio, tá? E temos o músculo do mento também, que está localizado sobre o nosso mento, que nós já aprendemos que é o queixo. Então, o músculo que fica no centro ali, fica na região do queixo, é o músculo do mento. Vamos falar um pouquinho do orbicular da boca, já mostrei, mas vamos enfatizar ele um pouquinho, né? Assim como nos olhos, na boca também existe o orbicular da boca, que promove aí movimentos da boca. E aí, quando nós realizamos o nosso famoso bico, ou quando nós beijamos, a gente vai estar estimulando o nosso músculo orbicular da boca, né? Por conta dele que nós conseguimos realizar bico, beijar, né? Enfim. E tem também a função do fechamento direto dos lábios, né? É um músculo presente em todas as movimentações, na verdade, do lábio, né? Porque ele tá ali, tá vendo? Seguindo aí todo esse feixe aí circulando a boca, então ele tá presente na maioria dos movimentos também aí dos nossos lábios, tá? Esse é o orbicular da boca. O músculo depressor do ângulo da boca é este músculo que eu também já falei lá em cima, mas vamos enfatizar ele agora, que fica localizado aí, tá vendo? No canto externo, né, da boca, que é o ângulo da boca, ou o cantinho da boca, e agora ele segue uma direção mais inferior, tá vendo? A direção para a região da base aí da mandíbula. Por quê? Porque ele é um músculo depressor. Por isso ele tem esse nome de depressor do ângulo da boca, que ele vai ter aí a função de abaixar o ângulo, os dois ângulos da boca, e vai nos trazer aí uma expressão de tristeza, tá? É esse músculozinho aí. Esse é o depressor do ângulo da boca. E nós temos o depressor do lábio inferior. Ele já diferente do ângulo da boca, ele fica localizado, tá vendo, mais no centro, como se ficasse, não, ele fica aí lateralmente de um lado e do outro do músculo do mento, tá vendo? O músculo do mento aqui bem no meio, e esses dois aqui que estão circulados, né, pelo círculo amarelo, são os depressores do lábio inferior. Veja que ele não está localizado no canto da boca, mas sim mais no centro ali, do ladinho do músculo do mento. Ele tem a função de repuxar o lábio inferior diretamente para baixo e lateralmente, como se fosse uma expressão de ironia. Depressão do lábio inferior, depressor do lábio inferior. Então, deu para ver a diferença, o depressor do lábio inferior, para não confundir, do depressor do ângulo da boca, o ângulo da boca, porque ele fica localizado no canto da boca, no ângulo, puxando aí esses cantos para baixo, expressão de tristeza. E o depressor do lábio inferior, é porque ele vai deprimir o lábio inferior, tá posicionado mais para a região central ali, perto do mento, tá? E aí nós vamos ver na próxima aula sobre os músculos da mastigação. Então, na aula de hoje nós vimos aí os músculos de uma forma geral, os tipos de músculo, né? Esquelético, liso, só para a gente entender um pouquinho a função de cada um e onde a gente pode encontrar ele no nosso corpo. Os músculos que, de fato, diz respeito à nossa área, a nossa área de estudo, que são os músculos da mímica facial, e nós aprendemos que existem aí os músculos presentes no terço superior da face, terço médio e terço inferior, e aí a gente destrinchou um pouquinho cada um deles, um pouco da sua função, um pouco da sua localização, e próxima aula veremos aí um pouquinho sobre os músculos responsáveis pela nossa mastigação, tá ok? Bons estudos, gente, qualquer coisa estarei disponível para tirar dúvidas no próprio Google Classroom. Tchau, tchau!